Começa agora o Revista TST. Reportagens, entrevistas e quadros especiais com tudo que é destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, SDI1 declara legalidade de salário mínimo proporcional a horas trabalhadas no McDonald's. Caixa Econômica Federal é absolvida de dívidas trabalhistas de empreiteira do Minha Casa Minha Vida. Ministro Brito Pereira faz balanço do período em que esteve à frente da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. E uma entrevista com o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, sobre os 2 anos de direção do TST. Tudo isso e muito mais. O Revista TST está no ar. E a gente começa o programa de hoje indo direto para a seção 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Quem está lá é o repórter Alexandre Matula, que acompanhou um julgamento envolvendo a rede McDonald's. Olá, Matula, qual foi a discussão principal desse processo? Olá, Ana Amélia. Será que um empregador pode determinar ao empregado que ele trabalhe apenas nas horas que a empresa precisar? O julgamento foi sobre essa curiosa questão, a chamada jornada móvel. A rede de lanchonetes foi denunciada pelo Ministério Público do Trabalho pela prática da jornada variável, com remuneração de acordo com as horas trabalhadas. Em primeira e segunda instâncias, não foi constatada nenhuma ilegalidade nesse tipo de jornada. Mas, no TST, o entendimento da 8ª turma foi de que a jornada deveria ser fixa, e determinou que a empresa adotasse esse tipo de jornada. Bom, mas essa história não terminou aí não, viu, Ana Amélia? Ao analisar o recurso da empresa, a seção de dissídios individuais, a SDI1, teve um entendimento diferente. Mostrou-se favorável à jornada móvel de trabalho. Ok, Matula, muito obrigada pelas informações. E vamos acompanhar agora a reportagem completa sobre esse caso. Uma jornada de trabalho variável que pode ir de 2 a 44 horas por semana. Assim é a rotina de empregados desta rede de lanchonetes. A discussão sobre a legalidade da jornada flexível chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Em Curitiba, no Paraná, os trabalhadores eram contratados pela rede de lanchonete McDonald's para uma jornada semanal variável. A remuneração era de acordo com as horas trabalhadas. Ao tomar conhecimento desse fato, o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública, alegando que a prática é ilegal e lesiva para o empregado, principalmente porque ele fica à mercê da necessidade do empregador. E isso impede que o profissional programe também sua vida pessoal, em sociedade e com a família. Mas nos juízos de primeira e segunda instâncias da Justiça do Trabalho, as decisões foram favoráveis à empresa. Um relatório de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego anexado ao processo mostrou que os empregados tinham uma escala e sabiam com antecedência de até um mês os dias e horários em que deveriam estar em serviço. Mas o MPT entrou com recurso no TST. O pedido foi examinado pela 8ª turma, que considerou a prática prejudicial ao trabalhador e determinou que a empresa adotasse a jornada fixa em todas as lojas, com pagamento do salário mínimo profissional, independentemente das horas trabalhadas. O caso voltou a ser discutido depois que a rede de lanchonetes questionou a decisão na seção 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. O argumento da empresa teve como base a orientação jurisprudencial 358 do TST, que diz: havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. O relator do processo na SDI1, ministro Renato de Lacerda Paiva, avaliou que os empregados atuam como horistas e, assim, recebem remuneração de acordo com as horas trabalhadas e com respeito ao salário mínimo estabelecido. Como no caso havia, bem ou mal, havia uma contratação por hora trabalhada, não seria possível pagar-se mais do que isso. Doravante, sim, porque já foi determinado que se houve inclusive parece que um acordo, não é?
um TAC no sentido de não... Mas no passado eu não vejo como projetar, de modo que eu estou respeitosamente mantendo o voto. O ministro João Oreste Dallazen também votou pela legalidade da jornada móvel. Não vejo em que a jornada móvel variável contraria a legislação trabalhista. Ao contrário, a adoção de outra solução viria de encontro aos interesses dos próprios empregados, na medida em que, num país como hoje, por exemplo, em que vivemos uma grave crise de desemprego, são 9 milhões de desempregados, 9 milhões de desempregados, seria, do ponto de vista social, a meu juízo, com todo o respeito, desestimulante da contratação, a invalidação de uma cláusula desse jaez, que nada mais é do que o reconhecimento de que tal seja a jornada, tal será o salário proporcional à jornada e assegurado o mínimo legal proporcional. A divergência foi aberta pelo ministro Augusto César Leite de Carvalho. Para o ministro, a OJ 358 não é viável aos empregados contratados sob o regime de jornada móvel e variável, que no caso da empresa já não está mais em vigor. O ministro ressaltou, no entanto, que a orientação jurisprudencial poderia ser aplicada em caso de novos empregados contratados para a jornada reduzida, desde que invariável. Eu estaria, evidentemente, em consonância, por convicção, com a OJ 358. Eu acho que isso é possível. Mas aqui, no caso, o que a empresa pede é que se aplique a OJ 358 para os que estavam indevidamente regidos por uma cláusula que foi tida como uma cláusula inválida. Uma cláusula inválida, inclusive, que implicou um compromisso da empresa em não mais adotar essa cláusula. Então, para esses trabalhadores que estavam sob a regência dessa cláusula, evidentemente que, a meu ver, não se aplica ao J358. Mas, por maioria de votos, a SDI1 aceitou o pedido da empresa e excluiu a condenação ao pagamento de salário mínimo integral da categoria, independentemente do número de horas. E na seção 2 de dissídios individuais, um trabalhador aposentado do Banco do Brasil que queria a atualização da mensalidade do benefício do Plano de Incentivo à Aposentadoria teve o pedido negado pelos ministros. Entenda o porquê na reportagem. Muitos trabalhadores brasileiros devem conhecer, ouviram falar ou já até participaram de um plano de aposentadoria incentivada. O recurso é um instrumento utilizado tanto por empresas particulares e públicas para enxugar o quadro de pessoal. Um ex-empregado do Banco do Brasil que aderiu ao programa de incentivo à aposentadoria entrou com ação na Justiça do Trabalho pedindo a atualização da mensalidade do benefício e as diferenças reflexas, que foram atualizadas por um novo plano de cargos comissionados. O TRT da 10ª Região aceitou os pedidos do empregado, mas a empresa recorreu ao TST, revertendo a decisão. Para os ministros da SDI1, as alterações na estrutura do plano de cargos comissionados do Banco do Brasil, como a substituição do abono de função e representação pelo adicional de função e pelo adicional temporário de revitalização, não autorizam o pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria aos inativos. Isso porque as mudanças só abrangem os empregados em atividade. Além disso, o plano de incentivo à aposentadoria da época não previa aplicação de alteração na estrutura dos cargos comissionados àqueles que se aposentassem. O empregado entrou com ação rescisória, recurso usado para desconstituir coisa julgada. Mas o relator do caso, na seção 2 de dissídios individuais, ministro Douglas Alencar Rodrigues, rejeitou o pedido. A decisão rescindenda foi proferida com base no exame dos planos de cargos e salários oferecidos a cotejo. E ali se extraiu a compreensão que o plano de 1996 apenas alcançava os trabalhadores ativos e não dispôs, foi silente em relação ao eventual direito de projeção de suas regras para os trabalhadores aposentados. É por isso que a tese articulada na inicial de que teriam direito também os aposentados aos benefícios ou à projeção das novas comissões criadas esbarra na súmula 410 desta Corte. A súmula 410 do TST diz que não é admitido em fase rescisória o reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão. Todos os ministros seguiram o voto do relator. E no nosso site tst.jus.br/sessões ao vivo, você pode acompanhar todas as sessões do TST.
A transmissão dos julgamentos da Seção 2 de dissídios individuais ocorre às terças-feiras, das turmas às quartas-feiras e da Seção 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista, às quintas-feiras. As sessões são transmitidas em tempo real a partir das 9 horas da manhã. E daqui a pouco, Caixa Econômica Federal é absolvida de dívidas trabalhistas de empreiteira do Minha Casa Minha Vida. O Revista TST está de volta e chegou a hora do giro pelas turmas com alguns casos julgados no tribunal. A gente começa o nosso giro pela quinta turma do TST. Um menor aprendiz acusado de furtar esmalte de unha e chocolate do supermercado onde trabalhava conseguiu reverter a justa causa para dispensa imotivada. Em depoimento, ele alegou que apenas estava levando os produtos para um depósito quando foi surpreendido pelo encarregado que o acusou de furto. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia concluiu que, embora o aprendiz tenha sido flagrado com os produtos, não ficou comprovada a tentativa de furto. Por isso, a forma de dispensa foi revertida. Na quinta turma, a relatora ministra Maria Helena Malman ressaltou que, para decidir de forma contrária, seria necessário o reexame de provas, o que é vetado pela súmula 126 do TST. E o nosso próximo destaque é da sétima turma, que inovou ao permitir que uma imobiliária corrigisse erro relativo à comprovação de pagamento de depósito recursal. A turma permitiu a apresentação posterior do comprovante do depósito por não considerar grave um defeito no documento. Essa foi a primeira vez que foi aplicada a inovação do processamento de recursos pela Lei 13.015 de 2014, que permite a concessão de prazo para sanar irregularidade que não for considerada grave. Para os ministros, a interpretação dada à lei valoriza os princípios do acesso à justiça, ampla defesa e do contraditório. E a quarta turma absolveu a Caixa Econômica Federal da responsabilidade pelo pagamento de dívidas trabalhistas a um pedreiro que trabalhou na construção de casas do programa Minha Casa Minha Vida. O empregado queria que a Caixa Econômica Federal respondesse subsidiariamente pelas dívidas da construtora que o contratou e que não pagou corretamente as verbas rescisórias. Em segunda instância, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, havia aceitado o pedido por considerar que a Caixa foi negligente ao repassar os pagamentos à executora da obra, sem verificar se a legislação trabalhista estava sendo respeitada. Mas, em decisão unânime, os ministros da quarta turma seguiram a jurisprudência do TST. De acordo com a orientação jurisprudencial 191, o contrato entre o dono da obra e o empreiteiro não gera responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro. A terceira turma condenou o Banco Bradesco a indenizar por danos morais uma profissional chamada de Gerente Gabriela, em referência aos versos da música Modinha para Gabriela, de Dorival Caymmi. O superior usava a canção para insinuar que ela era incompetente para cumprir metas. A turma modificou decisão regional por entender que os atos abusivos da chefia foram devidamente comprovados por testemunhas, caracterizando o assédio moral. O Bradesco já recorreu à SDI1 contra a decisão. E a notícia sobre esse caso foi compartilhada por mais de 1.000 pessoas e recebeu centenas de comentários na página do TST no Facebook, entre eles o da Thalita Seródio. Ela contou que chegou a pedir demissão do emprego por recorrente assédio moral. Segundo ela, só quem vive isso sabe o que é ter de abrir mão do emprego para não enlouquecer. E você quer dar a sua opinião? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. O endereço é facebook.com/TSTJus. E o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, visitou os 24 tribunais regionais do trabalho em 2 anos de gestão. E o balanço das fiscalizações foi positivo.
está previsto na CLT. Compete ao corregedor eleito pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho exercer funções de inspeção e correição permanente nos tribunais regionais do trabalho. No biênio de 2014 a 2016, quem cumpriu a missão foi o ministro Brito Pereira. Durante os 2 anos, o ministro visitou os 24 TRTs do país. Logo no primeiro ano que assumiu como corregedor-geral da Justiça do Trabalho, o ministro esteve em 10 tribunais regionais do trabalho. Já em 2015, foram mais 14 visitas e uma em 2016, sendo 2 ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. Nessas visitas foram avaliados os serviços prestados, as boas práticas, a movimentação processual e a relação do TRT com a sociedade. Em todos os tribunais onde realizamos correição, nós deixamos recomendações. Recomendações porque as dificuldades deles não puderam ser resolvidas na semana da correição. Recomendações porque precisariam melhorar aqui ou ali. Precisariam evitar determinados procedimentos e tudo isso às vezes demanda, são questões regimentais. Em cada visita foi possível perceber o engajamento dos tribunais para que a conciliação se fortaleça como meio de encerrar conflitos trabalhistas. Cada região está criando ambientes de conciliação. Nós já temos ambientes de conciliação muito prósperos. E a conciliação prévia. Núcleos de conciliação em que, quando o reclamante ingressa com a reclamação trabalhista, essa vara do trabalho encaminha essa reclamação para o núcleo de conciliação prévia e lá, nessa conciliação prévia, o ambiente físico pode ser compreendido, são várias salas. E nessas várias salas tem os conciliadores formados pela Justiça do Trabalho e um juiz de plantão. Enquanto tiver reclamante convocado para fazer essa conciliação prévia, há pelo menos um juiz de plantão para acudir às dificuldades. Os dados estatísticos da Justiça do Trabalho estão cada vez mais sólidos, segundo o ministro, graças ao empenho dos tribunais, estimulados pela campanha Lance Certo. Os corregedores regionais foram os nossos, eu diria assim, agentes multiplicadores. Eles perceberam a necessidade, a importância desses dados e cobraram dos juízes de primeiro grau. Então, chegava no Tribunal Regional, depois da visita dessa campanha, voltava para fazer a correção, e ali eu via nas atas dos corregedores regionais a cobrança de melhoria na qualidade dos lançamentos. Para o ministro, a divulgação dos dados é uma medida de transparência. E nós precisamos mostrar para a sociedade o que nós estamos fazendo. Nós precisamos mostrar para a sociedade quantas sentenças eu proferi na minha vara do trabalho. Eu preciso mostrar para a sociedade, e este ano eu julguei tantos recursos. Né? E qual é o nosso estoque, quantos nós resolvemos e quanto nós temos para resolver. E no próximo bloco, uma entrevista com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Barros Leveniagem. Ele fala sobre os 2 anos que esteve à frente da direção do TST. E hoje aqui no estúdio eu recebo o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Barros Leveniagem, que este mês encerra seu mandato à frente do TST. Olá, presidente, seja muito bem-vindo ao Revista TST. Muito obrigado, Ana. É um prazer voltar sempre aqui. Ministro, como eu falei, este mês o senhor encerra o mandato à frente do TST. Foram aí 2 anos de muito trabalho e muitas realizações. O que o senhor destacaria para a gente? Realmente foram
intensas atividades. Confesso que não vi o tempo passar. Mas a realização da qual eu me sinto, se me permitirem, envaidecido, foi ter incrementado a produtividade do Tribunal Superior do Trabalho. Em 2014, nós julgamos 284 mil recursos, cerca de 17% a mais que 2013. E em 2015, 306 mil e alguma coisa, mas o equivalente a 7 a 8% a mais. E ao mesmo tempo em que aumentamos a produtividade, diminuímos o estoque do tribunal, ou seja, baixamos mais processos. E para isso, além de eu avocar o julgamento de agravos de instrumento, a par da minha função administrativa, eu tomei a liberdade de propor aos tribunais regionais do trabalho um sistema inédito de cooperação técnica. Cada tribunal que quisesse aderiria livremente a um termo de cooperação técnica para a sessão de um desembargador, 2 para cada turma, a fim de os auxiliar, os ministros. E isso contribuiu sobremaneira para esse crescimento na produtividade do tribunal. Agora, o que me impressionou é que as frentes de trabalho foram tantas, e eu não teria realizado todas elas se não fosse a minha equipe. Não se administra um Tribunal Superior do Trabalho, nem o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, com 24 tribunais, sem contar com a colaboração de servidores capacitados. E, ministro, acelerar a execução trabalhista também foi uma das prioridades. Diria que foi, além da atividade fim no julgamento, estimular os nossos colegas de primeiro grau para dar um andamento mais célere às execuções. Tanto que, ao assumir, nós tínhamos uma comissão de efetividade da execução e até então não se tinha feito nenhum simpósio, nenhum encontro. E eu deliberei criar uma comissão, fizemos um simpósio sobre a efetividade da execução, muito bem sucedido. Fizemos convênios com a Procuradoria-Geral da República para nos fornecer um sistema de rastreamento de contas, porque às vezes o devedor colocava a conta em nome de laranjas e esse sistema permite localizar o andamento desses recursos. Isso foi assim extremamente salutar e a execução, que é o calcanhar de Aquiles de todo o judiciário, no Judiciário do Trabalho passou a melhorar, somado aos índices de conciliação. E aqui eu me permito dizer que instituir, como um contraponto amistoso, a Semana da Conciliação Nacional Trabalhista, a Semana Nacional de Conciliação do CNJ. E tivemos um bom resultado no projeto piloto, arrecadamos em acordo 450 milhões de reais. Então, todo esse mosaico de atuação dentro da execução procurou estimular os colegas de primeiro grau a se empenharem mais na execução. Porque eu sou da época, entrei em 1980, em que o trabalho do juiz, além de intelectual, era muito braçal. Então, o juiz atuava na fase de conhecimento, sentenciava, não tinha assistente, não tinha juiz substituto, e na execução ele também proferia sentenças e embargos, a execução, embargos de terceiros e outros tantos incidentes. De maneira que eu fiquei surpreso, eu que era juiz em Taubaté, lá no Vale do Paraíba, tinha cerca de 5 mil processos por ano e eu deixava, ao final do ano, um resíduo de 200 processos apenas. E na execução sempre mantendo um nível razoável, porque também é preciso cuidar da saúde. Mas não raro, eu deixava a então junta por volta das 10 da noite, 9 da noite,
enquanto houvesse processo urgente a ser resolvido. Presidente, processo judicial eletrônico, ele já está em quase 100% das unidades da Justiça do Trabalho. Como é que isso foi possível? Esse é um caso interessante. Não vai aqui nenhuma crítica a ninguém, mas percebi, ao assumir a presidência do tribunal, que se estava havendo uma implantação um pouco assodada e sem um referencial acerca da confiabilidade e segurança do sistema. Em 2014, eu deixei de exigir instalação, os regionais que quisessem fazê-lo poderiam fazê-lo e fizemos uma varredura no sistema para torná-lo mais confiável, mais seguro, incorporamos novas funcionalidades e em 2015 eu pedi aos tribunais regionais de trabalho que me apresentassem uma programação para a instalação das varas do trabalho. Foram-me apresentadas essas programações e a perspectiva é que até o final do meu mandato estejamos com 100% das varas de trabalho instaladas em todo o país, além dos tribunais regionais de trabalho. Bom, presidente, os programas de combate ao trabalho infantil e o trabalho seguro, eles tiveram grande visibilidade, né, nesses últimos 2 anos, graças a parcerias, né, com emissoras de rádio e TV, com as campanhas institucionais, enfim. De que forma o senhor acha que isso contribui para uma mudança de cultura na nossa sociedade? Fizemos a transmissão de propagandas, spots, assim, um tanto quanto contundentes, porque a sociedade brasileira ainda não se deu conta dessa tragédia nacional. Enquanto lá no Oriente Médio nós temos aquelas guerras e etc., e causa uma comoção muito grande no Brasil quando é transmitido pelos jornais, nos acidentes dos trabalhos em que ocorre 700 mil por ano, esses os que são comunicados, e outros que não são, então o número é expressivo. E a sociedade estava amorfa. E deliberamos fazer um spot, um programa um tanto quanto incisivo para ver se a sociedade se mobilizava de alguma forma. O resultado foi satisfatório, mas enquanto a sociedade realmente não tomar conta dessa situação, empregados e empregadores não se voltarem para a prevenção, e por isso o slogan da campanha, a prevenção é o melhor caminho, ainda estaremos tateando, mas a minha expectativa é de que depois deste programa as coisas tenderão a melhorar, se Deus quiser. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Ana. Bom, e chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST, mas você continua acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!